Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu tô bem simples aqui, o meu cenário aqui é a natureza, tá? Eu estou aqui em uma praça e eu quero falar hoje com vocês sobre um tema muito importante e que realmente divide o mundo e realmente impacta muito a vida das pessoas. Será que tem como nós provarmos que Deus existe? Se fosse possível provar que Deus existe, isso mudaria muitas coisas, porque nós teríamos então, em primeiro lugar, provar que Deus existe significa provar que existe um único Deus. Por quê? Porque se provarmos que o mundo foi originado por Deus, as características dessa divindade teriam que ser a característica de um ser único. Então, e ele teria que ser o Todo-Poderoso. Portanto, se há alguém mais poderoso do que ele, logo ele já não é o Todo-Poderoso. Então, de maneira bem resumida, nós podemos concluir que o Deus verdadeiro, de fato, ele precisa ser o único Deus. E é por isso que muitas mitologias foram refutadas, porque foram concluídos que eram deuses humanos, deuses que criavam coisas a partir de coisas já existentes. Então, com isso, não se obtém uma divindade poderosa que criou todas as coisas. Quando nós conseguirmos provar que existe uma única divindade poderosa acima de todas as coisas, então isso vai mudar drasticamente a humanidade. Como que nós podemos fazer isso? Será que nós podemos fazer isso? Eu acredito plenamente que nós podemos provar a existência de Deus. De qual Deus? Então agora entra a questão. Vamos discutir sobre esse assunto. É muito importante esse assunto. Isso é um divisor de águas na vida das pessoas. Como é que nós conseguimos provar a existência de Deus? Quando as pessoas pedem provas da existência de Deus, elas querem uma foto, elas querem uma filmagem. Isso logo de cara já não é compatível com aquilo que nós teríamos como a imagem de um Deus. Se esse Deus fosse algo material, que pudesse ser tocado, se ele pudesse ser filmado, significa que ele é algo material. Logo, ele é um ser que se degrada. Ou então, ele é um ser que ele veio da matéria. Como que a matéria veio a partir dele? E se ele é material, logo ele é limitado pelas leis da física. Logo, ele tem certas limitações. Como atribuir a materialidade, ou seja, atribuir a matéria a um ser todo-poderoso. Então, de fato, todas as crenças que creem em, todas as religiões que creem em um Deus único, soberano, criador dos céus e da terra, não acreditam em Deus como sendo um ser material. Isso é fato, porque não poderia ser, porque a gente sabe que a matéria é algo limitante, é algo muito pequeno, entende? Então a matéria não pode ser. Então quando uma pessoa pede uma foto de Deus, já é errado. Não tem como fotografar aquilo que não é material. Por quê? Porque a maioria dos conceitos sobre Deus que nós temos é de algo transcendental, de algo que está além, sobrenatural. Então, portanto, espiritual. Por exemplo, o Deus que tem mais adeptos atualmente é o Deus judaico-cristão, que é o Deus do judaísmo, e depois também de onde também se originou o cristianismo, tá? Então, a partir disso, nós entendemos que esse Deus, tá, do cristianismo e o Deus do judaísmo é espírito, tá? Então não é material. Então, quando uma pessoa chega em um cristão ou em um judeu e pede uma foto de Deus, porque essa é a única evidência que poderia provar a existência de Deus. Por que eu falo que a foto é a única evidência que poderia comprovar um ateu a existência de Deus? É fato. Por quê? Se você prova que existem coisas criadas, que evidentemente foram criadas por um Deus, isso não é suficiente. Então, se aquilo que foi criado eu não posso utilizar como evidência, por mais que nós, como seres humanos, nunca poderíamos encontrar uma floresta, poderíamos encontrar uma cidade no meio da Amazônia e pensar que aquilo surgiu espontaneamente.
Assim como se eu encontrar uma Ferrari no meio da Amazônia, eu vou concluir sem nenhuma dúvida que alguém colocou aquilo lá. Quando acontece um crime, os investigadores chegam naquela cena de crime, eles nunca vão pensar que aquilo é obra do acaso, alguém fez aquilo. Isso é uma coisa lógica. Tem que ter uma causa anterior. Ainda não entrei no princípio da causalidade, tá? Mas é algo que a gente pode compreender. Então você percebe que isso não prova. Então as evidências, as coisas que foram criadas, não prova a existência de Deus para uma pessoa para um ateu. Por mais que de maneira lógica nós concluímos que se tiver um poema escrito em algum lugar, uma frase, uma construção, uma arquitetura, a gente como ser humano nunca vai acreditar que aquilo é uma obra do acaso. É natural isso. Porém, infelizmente, a magnitude da perfeição da natureza ainda assim não é suficiente para converter um ateu. Ok, tudo bem. Eles precisam de uma imagem, mas isso nunca será possível. Por quê? Porque Deus não se manifesta através, ele não é físico, então não posso ir lá e tirar uma imagem. Agora existem manifestações e teofanias. São meios pelos quais Deus utiliza para falar ao ser humano. E pasme, as escrituras é um meio pelo qual Deus fala ao ser humano. Mas como ela é uma revelação especial, então somente aquelas pessoas que creem nela podem ser impactadas por ela, não é qualquer pessoa. Então, nós precisaríamos de uma foto, mas já deixei claro, não tem como tirar uma foto de um ser espiritual. As câmeras não podem captar isso, tá? Então vamos tirar isso da nossa lista, vamos tirar a fotografia da nossa lista. O que nos resta, então, são evidências que não podem, são evidências que estão além de imagem, tá? São evidências, como por exemplo, por que você está me vendo agora neste vídeo? Porque eu filmei e porque eu coloquei no YouTube. Seria impossível que isso estivesse aqui se eu não houvesse filmado e não houvesse colocado aí. São através desses princípios, dessa regressão, que a gente consegue concluir o que era, como que era, ou como possivelmente se deu o início de algumas coisas. E através disso a gente pode explicar e chegar a conclusões. Vai ter outros vídeos que eu vou falar sobre esse assunto, tá? E vocês vão entender muito melhor. E eu garanto que eu vou provar que Deus existe através da lógica e da razão, tá? Metafisicamente falando, é possível provar a existência de Deus sem nenhuma dúvida, ou metafisicamente falando, é impossível você refutar a existência de Deus sem que você tenha que partir para um pressuposto de uma coisa que você não consegue provar. Se tratando de evidências na balança, as evidências metafísicas, as evidências que a gente chega, pesa muito mais para o Deus da teologia judaico-cristã, o Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo, não o judaísmo atual, tá? Não é isso. O Deus que se originou através de Adão e Eva, depois passou por Noé, Abraão, Moisés, esse Deus, o Deus deles, que eu quero me referir. Esse Deus aí, desses judeus, desses hebreus, que depois se tornaram israelitas, desses israelitas, são o mesmo Deus dos cristãos, tá? Então a gente precisa entender isso. Então é sobre esse Deus, tá? Que eu vou ensinar aqui e provar para vocês a existência dele. Como é que eu vou provar? Eu vou provar através de dados empíricos, tá? Os dados são empíricos. Os dados são empíricos, os dados podem ser observados, né? E a gente pode estudá-los e garantir que, de maneira racional e lógica, que o que está por trás tem certas características. E a gente vai entender e estudar essas características. Por isso eu peço que você já me siga aqui, tá? Porque eu garanto para vocês que esse aqui será o canal do YouTube. E eu não tô falando isso aqui por razões de querer me sentir melhor do que outras pessoas, não. Mas eu posso garantir para vocês que esse canal aqui vai ser o canal que vai provar da melhor maneira possível que Deus existe, tá? Através da razão. Não mencionei religião, nem mencionei qual é a minha religião, não mencionei religião aqui, tá?
Estou apenas relatando fatos e eu vou mostrar através da lógica que Deus existe. Mas hoje, especificamente nesse vídeo aqui eu vou ficar com apenas duas coisas, tá? Eu vou falar aqui duas coisas de maneira ampla. Quando algum cristão tenta se posicionar para provar a existência de Deus através da ciência, através da arqueologia, através da cosmologia, através da física, a gente utiliza dados de várias áreas da ciência e as pessoas dizem, mas vocês utilizam várias informações de várias áreas da ciência, mas vocês não são especialistas em nenhuma delas. Tudo bem, eu não tenho problema com isso, porque os dados que eu utilizo dessas diversas áreas são os dados fornecidos pelas próprias pesquisas dessas próprias áreas, então não são informações minhas, tá? Galera, eu vou terminar o vídeo aqui, tá? Que eu tinha começado outro dia, deu pra ver que eu cortei até o cabelo. Então vamos lá, eu vou continuar o vídeo aqui. Então existem diversas áreas das ciências que provam, que comprovam que houve um princípio. O que prova isso? Se nós estudarmos atualmente a cosmologia, se nós estudarmos arqueologia, se nós estudarmos história, se nós estudarmos sociologia, se você estudar a física, se você estudar a astronomia, se você estudar biologia, se você estudar a teoria do Big Bang, se você estudar a teoria da evolução, tudo que você estudar, independente do tempo necessário, você vai chegar a um princípio. E é aí que eu quero chegar. Eu vou fazer muitos outros vídeos provando de várias maneiras que houve esse princípio. Mas a princípio, o que nós temos aqui agora são essas informações. Tudo que nós conhecemos sobre ciência aponta para um princípio. O que as pessoas fazem com isso? Ah não, esse princípio é um princípio cíclico, que ele vai, acontece um princípio, ele explode, retorna, explode, retorna, explode, retorna. Tá, o que acontece antes disso ninguém sabe. Agora, onde que todo mundo chega? Onde que toda a ciência? Onde que tudo chega? Isso não há dúvidas nenhuma, tá? Ah, você quer tirar a teoria do Big Bang? Pode tirar, você não precisa acreditar nela. Mas você vai precisar acreditar que houve um início. Por quê? Por causa da sequência de eventos, por causa do avanço das coisas, por causa da teoria da evolução. Não defendo a teoria da evolução, tá? Mas é um princípio que, de qualquer maneira, a gente vai chegar no princípio. Houve um princípio. Então, você percebe? Não tem como escapar. A ciência chega a essa conclusão. Todas as áreas da ciência conseguem analisar que houve um princípio. Inclusive, por exemplo, a história, porque quando a gente estuda história, a gente percebe que antigamente era diferente. É como se as coisas estivessem avançadas atualmente e um tempo atrás estivessem mais simples. Isso é um regresso, entende? Então é um regresso que demonstra que o estado primeiro era mais simples. Isso aponta, sem sombra de dúvidas, para um princípio, para um início, tá? Então, temos isso também. Se você for estudar antropologia, você vai ver. A sociologia, a mesma coisa. As pessoas evoluem, as pessoas aprendem, as pessoas adquirem mais conhecimentos, a tecnologia avança. Isso tudo aponta para um avanço, para um progresso que também pressupõe um regresso, um princípio. Entende? Então, assim, a gente chega à conclusão, independente de qual área que for, você vai ter que chegar num princípio. E aí é que tá que eu quero falar aqui. Quando você chega nesse princípio, você pode criar inúmeras teorias. Ah, mas isso aqui é o universo cíclico. Ah, o universo sempre foi eterno. Se ele sempre foi eterno, por que teve um princípio? Se ele é cíclico, por que com a ciência atual, com o conhecimento da ciência atual que nós temos atualmente, a existência de um universo cíclico é impossível? Para que a existência de um universo cíclico seja possível, isso que todo especialista sabe, né? Talvez as pessoas falem, mas a gente precisa esperar uma nova descoberta. Eu não quero saber de uma nova descoberta, eu quero dizer com o que temos hoje. Com o conhecimento científico que nós temos hoje, um universo cíclico é impossível. E isso, uma pessoa que não concorda, ela não tem conhecimento ela não tem conhecimento científico sobre o assunto, tá? Não é necessário, nem a gente ser especialista para entender isso. Porque existem os fatores limitantes que limitam a teoria a ponto de que, para que essa teoria realmente faça sentido, seja necessário uma nova descoberta. Tudo bem se fizer uma nova descoberta, mas ainda não fez. E está muito longe de fazer. Então nós não podemos colocar a nossa crença ou acreditar em uma coisa que ainda vai acontecer. Isso pressupõe o quê? Fé. Justamente o que as pessoas ou os ateus tentam evitar. Então, não é através da fé que nós vamos provar aqui. Nós vamos utilizar a razão e a lógica. Então, presta atenção.
Aí a gente parte do princípio de que houve um princípio, tá? Não tem como você sair dessa razão, dessa lógica. Então você percebe que nós chegamos no limite, tá? Isso, todas as áreas da ciência chegam nesse limite. Houve um princípio. A única saída para o princípio é o universo cíclico, mas ainda não foi comprovado, tá? Não foi comprovado. Um universo eterno é impossível. Com o conhecimento que nós temos hoje, o único ponto que nós chegamos é o princípio. Isso é limitante porque nós não sabemos como se deu a origem desse princípio. É aqui que eu quero chegar. Se todas as áreas das ciências que nós podemos conhecer atualmente nos leva a um princípio, isso nós sabemos, ou seja, se isso nós já temos absoluta certeza de que houve esse princípio, nós devemos pensar o que originou esse princípio. Por quê? Porque se eu não pensar em como originou esse princípio, eu não vou conseguir entender nada. Por quê? Porque houve o princípio. Esse é o ponto, tá? Isso aqui não é uma opinião. Ah, será que houve um princípio? Não, houve um princípio. Agora nós devemos pensar como se deu esse princípio. Nenhuma causa atualmente pode ser defendida de maneira firme, sem evidências. Por quê? Porque as pessoas falam assim, a gente ainda não sabe, mas a gente vamos esperar uma nova descoberta científica, porque talvez vai explicar. Mas eu não estou falando do futuro, estou falando com o que temos hoje. Com o que temos hoje é um princípio e até agora não tem uma justificativa materialista para explicar esse princípio. O que nós precisamos pensar agora, utilizando a lógica? A primeira coisa é pensar nas características desta causa. Por quê? Porque a gente sabe que houve uma causa primária. Você poderia chamar isso de qualquer coisa, originador, motor imóvel, causa primeira ou causa primária, criador de todas as coisas, não importa o nome que você vai dar. Eu vou chamar de causa necessária. Essa causa necessária, ela obrigatoriamente precisa existir. Por que, Leandro, que essa causa precisa? Porque nós existimos. A maior prova, tá, com o conhecimento que nós temos hoje, a maior prova de que essa causa primeira necessária existiu é a nossa própria existência. Porque se nós existimos, isso significa que essa causa existiu e ela existe. Essa causa existiu. Porque sem essa causa não haveria início. E houve um início. E nós sabemos disso através de todas as áreas da ciência. Houve um início. O universo estava mesmo. Se a gente regressar, se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber que era diferente, que houve um princípio. Isso o tempo também fala. As pessoas dizem, o que é o tempo? O tempo é apenas uma imaginação. O tempo não é real. O tempo, nada mais, nada menos do que é uma representação de uma sequência de eventos. Isso é real. Por quê? Porque uma sequência de eventos é um fato real. Uma coisa acontece após a outra. Então, isso é uma coisa observável. Então, isso não é uma coisa da mente, é real. O tempo se referindo a uma sequência de eventos é real. Então, o tempo também, voltando para trás, ou seja, voltando no tempo, também aponta para um princípio. Tudo aponta para um princípio, tá? Nós chegamos nesse ponto, nessa conclusão. Agora, o que nos resta é pensar nas características dessa causa primária. Se nós existimos, essa causa primária existiu, quais são as características necessárias para que essa causa primária possa ser realmente essa causa primária? Existem algumas características, como, por exemplo, essa causa precisa ser imaterial, ela precisa ser poderosa, ela precisa ser atemporal, ela precisa estar fora do tempo, ela precisa ser consciente. Por quê? Ela precisa ter consciência do que ela está fazendo, ela precisa ter vontade, essa causa precisa ter desejo, essa causa precisa ter inteligência, tá? Por quê? Porque se não existia e ela fez existir, ela foi necessário o quê? Vontade. Eu tenho vontade de fazer com que isso venha à existência. E não estou se referindo a Deus, estou se referindo a uma causa necessária. Porque essa causa necessária é necessária porque nós existimos. Senão nós não existiríamos, tá? Então, essa causa precisa dessas características. E é interessante, por quê? Porque se essa causa não tivesse essas características, nós não existiríamos. É simples assim. Por exemplo, se essa causa não tivesse a característica, o elemento do poder ilimitado, não poderíamos existir. Por quê? Porque ela deu a existência, ela fez existir o nada. Ela fez o ex nihilo, né? Ela fez o tudo a partir do nada. Isso é necessário o quê? Poder.
o poder de transformar aquilo que não existe na matéria. Isso é necessário poder, tá? Então existem características que são fundamentais e são irredutíveis dessa causa necessária. Ok, essa causa necessária existiu, essa causa necessária tem essas características, e o pior de tudo é que essa causa, ela tem consciência. Então, mas essa causa é um ser? É lógico que é um ser, porque essa causa precisa ser inteligente. Essa causa precisa trazer à existência aquilo que não existe. Essa causa é poderosa. Essa causa precisa fazer e planejar. Como, por exemplo, as leis da física são coisas planejadas. Ok, não vamos focar nisso. Mas vamos entrar num fator que eu acho muito interessante. É a vontade. Somente seres têm a vontade, né? Não tem como nada criar o nada, ou o nada criar o tudo sem consciência, sem vontade, sem poder. Não tem como, isso é impossível, né? Então, e se nós existimos, e se tudo que nós sabemos é isso, significa que essa causa, ela tem vontade. Se tem vontade, é um ser, tá? É um ser. Você chama do que você quiser. Depende também, né? Se a gente for falar teologicamente, você não pode chamar do que você quiser. Mas enfim, é um ser que criou todas as coisas, tá? É um ser que criou todas as coisas necessárias. Com isso eu provo a existência de Deus. Por quê? Porque você não pode me provar que não houve um princípio. Esse papo de universo eterno, esse papo de universo cíclico, não é conversa de cientista. Por quê? Cara, se você precisa acreditar numa coisa que você não pode provar, se você precisa acreditar numa hipótese, você tem fé. Se você acha que um cristão utiliza da fé, e você fala, mas você utiliza a fé, utiliza a ciência, e na sua ciência você utiliza a fé para acreditar numa coisa que você não pode provar, isso também é fé. Então você não pode criticar um cristão, um judeu, um teísta. Você não pode criticar, tá? Então é isso. Nós chegamos assim à conclusão de que qual é a principal prova da existência dessa causa necessária? É porque nós existimos. Tem inúmeras explicações por trás disso e eu vou me aprofundar muito mais. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo em relação a isso. Mas para vocês entenderem que tem uma lógica por trás e que isso aqui não é tudo, tá? Eu vou apresentar muito mais informações, vou fazer muitos outros vídeos para provar para vocês. Eu vou provar para vocês isso, tá? Porque isso é algo verídico, é algo verificável, é um fato, né? E é interessante porque a ciência não tem nem sequer previsão. A gente entende que a distância das galáxias, a imensidão do universo que se expande, é interessante a energia escura, porque a Bíblia diz que Deus criou o universo a partir do sopro da sua boca. E essa energia escura que se expande é como se fosse um sopro que sai invisível e expande o universo. Não estou dizendo que é isso, estou dizendo que parece ser isso. E é uma representação, se a gente for usar o contexto bíblico. E o universo está se expandindo de uma maneira tão incrível que futuramente nós não vamos conseguir mais observar mais. Vai ser impossível, tá? Então, assim, existem astrônomos, cosmólogos sérios que falam mesmo o que eu estou falando. Vai chegar um momento em que vai ser impossível a gente observar as coisas como nós observamos atualmente. Então nós temos uma janela que nós conseguimos observar. E falando aqui de maneira bem séria mesmo, né? Por exemplo, quando é que nós vamos criar um motor que vai nos proporcionar a viajar na velocidade da luz? A princípio nunca, né? A princípio nunca. Porque matéria não pode viajar na velocidade da luz, isso é um princípio, né? Então, assim também é a questão da observação. Vai chegar um momento em que nós não vamos conseguir observar mais. Então, quando as pessoas falam assim, vamos esperar uma nova descoberta, isso não existe, seriamente. Nós temos que estudar aquilo que nós já temos, aquilo que os nossos telescópios conseguem alcançar, aquilo que os nossos microscópios conseguem alcançar, aquilo que as nossas réguas conseguem medir, aquilo que os nossos olhos conseguem observar, aquilo que os nossos cálculos matemáticos conseguem calcular. Nós temos que usar tudo isso, e apenas isso. E quando a gente usa tudo isso, nós chegamos no princípio. Quando nós chegamos no princípio, nós chegamos numa causa necessária. Quando nós chegamos numa causa necessária, nós chegamos nas características dessa causa necessária. E pasme, quando nós chegamos nas características dessa causa necessária,
essa causa necessária. Todas as características dessa causa necessária estão na Bíblia, tá? Não estou falando nada, estou falando apenas... Se você quiser considerar uma coincidência, pode considerar. É apenas uma coincidência que todas essas características estejam no Deus bíblico. É um pensamento seu. Porém, nós não podemos negar que houve uma causa necessária. E pasme, essa causa necessária precisa ser um ser consciente, com vontade. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, me segue aqui, tá? Pra gente falar mais sobre esse assunto, porque isso aqui é só o começo. É só o começo, a gente ainda tem muita coisa pra falar. Tchau.